Agora, quinta-feira, festa da Páscoa, ele reúne os discípulos no local da última ceia, que a gente voltou, vai e ele já anuncia. E logo depois da última ceia, a conclusão, ele exigiu os seus discípulos para um local que se chama Getsemane. Qual o significado de Getsemane? É um local onde se fazia azeite. Agora, magicamente, quando a gente está mencionando uma planta, ou um local, a gente já precisa pensar, poxa, qual o significado teológico disso aí? O que acontece de fato? Sabe que vai acontecer, teve os discípulos esperando uma gruta que vai ter mãe é todos pede ele pede para eles e ele chama a mãe e ele pede para eles e a família assim, ele começa a orar, ele se abria, chorar. E realmente a gente vê Jesus chorando. Vocês conhecem, né? Pai, e quando ele agora, para manifestar esses dois aspectos de Jesus, o lado divino, que é aquele lado que a gente viu mais na parte da Galileia, e o lado humano, que tem manifestado muito aqui em Jerusalém. A morte de Jesus. Então, quando eu pergunto essa igreja, fora, ela é a parte mais extravertida, ou seja, a parte humana de Jesus. E a parte de Deus tem o propósito de manifestar o lado divino de Jesus. Bom? Então, quando vocês entrarem nessa igreja, vão até o final, vocês vão ver também onde se o local da família de Jesus. Agora, só para completar, e depois eu vou passar quando a gente quer explicar qual é a teologia cristã, depois vai e se junta ao resto dos discípulos e ali ele é traído quando os soldados passa uma nova prisão. Um dia depois, sexta-feira, já vai ser levado uma vida dolorosa que a gente vai conhecer. Antes da fundação do mundo, então para Jesus foi uma surpresa. Que cara é esse que aí, porque
Porque quando Jesus sentiu, pela primeira vez que Jesus sentiu, foi o mal. A Bíblia não diz, por exemplo, que ele chama na Jesus foi delicioso, como Jesus ficou com um estado de uma questão grande, uma dignidade naquele que até superior todo mundo passou. De cabeça você lembrar de mim, eu nunca imaginei que o ser humano pudesse passar por isso. Mas agora, como ser humano, eu estou sentindo na pele que o ser humano sente quando se vê atuar, quando se vê diante da morte, quando se vê diante do sofrimento. Então, ele estava se identificando com isso. Mas foi possível para essa conversa. Obrigado por ele. Deus mesmo, Deus me ajuda mais. Olha só que a minha cabeça. O pecado é verdade. Deus me mas agora eu não percebi que é um grande da natureza mas até por favor, não se mete. Não porque você não se entendeu. Não se espera. A gente já está ali por isso. Nós agora temos que quando nós vivemos sozinhos, eles não sobra nada. Não se para com a Brasileiros, vamos! Brasil! Brasileiros! Agora vamos a sair e van a poder ir a foto. Llama a ele. Quando a Bíblia diz que você tem cura plena, é espiritual. Jesus, ele nos trouxe cura para você. Ele nos trouxe cura física através das mazelas no seu corpo. Ele nos trouxe cura. Ele chega a chorar, ele chega a solar e começa. Qual foi a você foi feito, chamado para ser a sua vida, sua vida e todas as nossas. Amém? Nós falamos aqui de patologias. Só com aula com ele, com o irmão dele, com o pai dele, um curso aí intensivo, a gente não é muito para fazer isso. A gente é doido para fazer
essa perspectiva que muitas vezes a igreja cristã desconhece. E a ignorância é a pior coisa do mundo espiritual. A pior coisa para o mundo espiritual é a ignorância. O meu povo, já disse Oséias, ele é destruído, ele falta conhecimento. Não é conhecimento de matemática, de física, de geografia. Ele falta conhecimento desse tipo de visão, revelação, entendimento, vai dando mais coisas do que então a gente está dando perspectiva, às vezes, bem parecidas, às vezes bastante diferentes, a gente junta essas visões, a gente tem uma visão ampla, um entendimento que foge da ignorância e que nos leva ao conhecimento. Ok, é isso aí, parceiro. Mas tradicionalmente, assim que é tratado, e a gente olha para esse lugar com esse simbolismo todo da presença de Jesus naquele lugar, passando por aquela angústia, aquela agonia, aquele medo, aquele pânico, que era nosso pânico, a nossa agonia, a nossa angústia, a nossa ansiedade, a nossa preocupação. Mas aqui a gente está debaixo dessa sombra, predominantemente de oliveiras, né? Tem uma aqui, duas, três, dois, três, quatro oliveiras aqui atrás. Não, estou dizendo aqui, nesse lugar aqui, dando essa sombra para nós aqui, né? Majoritariamente são essas oliveiras que estão dando sombra para nós. O Renan falou para nós dessa simbologia da oliveira, de ser vida, ressurreição e luz. Porque da oliva, da azeitona, se tirava o azeite, e o azeite era o combustível das lamparinas naquela época. A gente ainda vai encontrar em algum lugar essas lamparinas, até vendem réplicas, né, de barro, aquelas lamparinas daquela época. O pessoal botava azeite, tinha um paviozinho e era o azeite que mantinha a lamparina acesa, era o azeite que mantinha o menorá aceso 24 horas por dia. Então tem esse símbolo de luz, ressurreição, porque ele falou, você corta um pedaço da oliveira, nasce um galho e dá azeitona. Mas a oliveira tem outros símbolos também dentro da perspectiva da simbologia cristã. Nós estamos debaixo da sombra das oliveiras. Então a oliveira também nos remete, que pode ser, na verdade, não só a oliveira, mas a árvore na Bíblia tem o significado de vida e descanso. Porque é debaixo da árvore, no meio desse calorão, que você vai buscar sombra para descansar, para ter um alívio do sol torrando a sua cabeça. É debaixo da sombra da oliveira ou de uma outra árvore qualquer que você vai encontrar o alívio do calor, né? E calor na Bíblia, no Novo Testamento, simboliza o fogo, né? Muitas vezes ele é simbolismo do Espírito Santo, mas às vezes ele simboliza sofrimento, perseguição, tribulação, e é debaixo da sombra que você encontra o alívio, né? Na sombra do Onipotente, como diz o Salmo 91, é na sombra das asas do Onipotente, é debaixo da árvore da vida que a gente encontra descanso, que a gente encontra alívio, que a gente encontra libertação da opressão. E a própria azeitona, que produz azeite, o azeite, ele não só era o combustível para as lamparinas, para o menorá, mas o azeite, ele também era o elemento usado pelos sacerdotes e sumos sacerdotes para unção. No Novo Testamento ele fala sobre a unção dos enfermos. Ele não fala de Jesus usando azeite para curar ninguém, mas Tiago, ele cita, olha, há alguém entre vocês que está doente? Chamem os presbíteros, ou seja, aquelas pessoas mais maduras. Não é o presbítero, a palavra presbítero significa idoso. Eu não estou falando necessariamente de uma pessoa que tem mais de 60 anos. Presbítero fala de alguém que tem maturidade. Pode ter 20, 30 anos, mas que tem maturidade, então já é considerado como um ancião, né, no seu espírito, porque já tem maturidade. Chame as pessoas que têm maturidade, elas vão ungir com o óleo o enfermo, e a oração da fé salvará o enfermo. Então ele associa a questão da fé com a unção com o óleo, que não é uma prática necessária, obrigatória, mas que tem um simbolismo também ligado com a cura. O sumo sacerdote Arão, quando ele foi ser consagrado como sumo sacerdote, ele foi ungido com azeite. E todas as vezes que a Bíblia fala de unção com óleo, não é óleo de soja, não é óleo de milho, é o óleo da oliva, o óleo da azeitona, é o azeite.
e que tem o símbolo do Espírito Santo, que representa o Espírito Santo. Nós aqui não trouxemos azeite para ungir ninguém, mas nós estamos aqui na sombra da oliveira, que nos remete à ressurreição, vida, descanso, unção. E a gente vai participar da ceia aqui, João? Sim, tá aqui, ó. Já o pessoal já recebeu já? Então a gente vai participar da ceia. E a ceia tem uma característica que a gente pouco fala. Eu pouco falo. A gente precisa lembrar agora. Quando você pega agora esse pedacinho de pão na mão, você pega esse pedacinho de pão, aí eu pergunto para você o seguinte: o pão, em especial esse aqui, mas normalmente a receita do pão é uma mistura de quê com o quê? Farinha e água. Farinha e água. E essa farinha é farinha de quê? Farinha de trigo. O trigo, ele, se você pegar aquela... Não sei se você já pegou um caniço de trigo. Né? Ele tem aquele canicinho, e na ponta tem aquela coisa toda espetadinha, que o pessoal usa para decoração, na época de Natal, né? Só compra aquele canicinho com aquela pontinha toda espetadinha, para botar no jarro e tal. Ali você tira, se você pegar aquele caniço e ele tiver o trigo ainda, na plantação você tira, você pega aquilo ali, passa a mão assim, e fica na sua mão uma semente. Mas ainda não é a semente do trigo. Aquela semente está envolvida numa capa, que é uma palha. Você pega aquela semente na sua mão, aquele bolinho de semente, você esfrega assim, a palha separa, você sopra, aquela palha voa e fica aí a semente do trigo. Mas ainda não está pronto para fazer o pão. Aquela semente você tem que pegar e botar num triturador, ou um triturador, ou com o pilão, na época de Jesus, era com o pilão, esmagar a semente, porque se a semente não morrer, ela não vai produzir aquilo que ela precisa produzir, que é o pão. Então Jesus, que ele é o pão da vida, por que Jesus é o pão da vida? Por que Jesus usou o símbolo do pão? Porque o pão vem do trigo, e o trigo precisa ser esmagado. E na cruz do Calvário, Jesus foi esmagado. No jardim do Getsemane, Jesus foi esmagado pela nossa opressão, pela nossa ansiedade, pela nossa preocupação. O trigo foi esmagado para virar pão. Jesus, quando ele diz para os discípulos e para as pessoas que o ouviam, eu sou o pão da vida, os seus pais comeram do maná, mas todos eles morreram. Eu sou o maná da vida. A expressão literal que Jesus usou não foi eu sou o pão da vida, eu sou o maná da vida. O pão que os seus pais comeram, o maná que eles comeram, mas morreram. Mas eu sou o pão da vida. Ali era uma palavra profética, porque aonde é que o trigo foi esmagado para virar o pão da vida? Foi no Getsemane, foi na cruz do Calvário. Então quando a gente come do pão, a gente tem que se lembrar, Jesus foi esmagado pela nossa ansiedade, pela nossa preocupação, ele foi esmagado pela nossa síndrome do pânico, pela nossa depressão, ele foi esmagado pelos nossos pecados para se tornar o pão da vida. Quando a gente come desse pãozinho aqui, esse pão não vai curar ninguém. Mas se você não conseguir lembrar que esse pão lembra do preço que foi pago, que Jesus foi esmagado pelo nosso pecado, pela nossa ansiedade, pela nossa preocupação, você está participando de um cerimonial vazio. É preciso se lembrar que por que pelas suas pisaduras nós fomos sarados? Porque o trigo foi esmagado para virar pão. Para que a gente tenha agora a cura. E por isso que você precisa de utilizar a fé. E é por isso que muita gente come disso aqui e não acontece nada. Porque não entende que o trigo foi esmagado para virar pão. E é pão da vida, não é um pão qualquer. É um pão da vida. E come porque está participando de um cerimonial. Não, a gente come isso aqui no memorial. Não é um cerimonial meramente. É um memorial de que o trigo foi esmagado. E foi esmagado para virar pão. E o pão é o símbolo da cura. O cálice, você não faz uva, não faz suco com a uva íntegra. Você, para fazer o vinho, ou até mesmo o suco de uva, tem que pegar a uva, botar no lagar e pisar em cima para esmagar a uva, para tirar dela o suco. E aquele suco vai ser fermentado. Fermentado, gente, nada mais é, presta só bem atenção numa coisa. A fermentação é o caminho para um processo que, se você deixar continuar, vai apodrecer. Fermentação é isso. O corpo humano, quando é sepultado, ele fermenta. E depois de fermentado, apodrece. Vai sendo consumido. Então Jesus passou por esse processo
O cálice nos lembra do sangue, mas o sangue foi fruto da uva esmagada, de Jesus esmagado na cruz do Calvário. E tudo isso, o pão, para se tornar pão, é a farinha com a água que vai no forno. O forno fala de fogo, o fogo fala de calor. E esse calor, o fogo da ira de Deus, foi derramado sobre Jesus para que sobre nós hoje não venha uma labareda sequer da ira de Deus, do fogo da ira de Deus para nos consumir. Profeticamente foi dito no Antigo Testamento assim: as misericórdias. Lembre-se que misericórdia no hebraico é resed. Resed é uma palavra que pode ser traduzida como misericórdia, bondade, benignidade, amor, graça. A bondade, a benignidade, o amor, a graça do Senhor é a causa de não sermos consumidos. O que nos consumiria? O fogo do juízo. O fogo do juízo. O fogo que consumiu o sacrifício no altar que Elias montou. Qual era o desafio? Vamos botar um altar. Bota um sacrifício aqui em cima e o Deus que responder com fogo, esse é o verdadeiro Deus. Os profetas de Baal dançaram, pularam, andaram, gritaram, chamaram o dia inteiro, desde a manhã até o final da tarde. 4 horas da tarde eles não aguentavam mais, Elias fazendo pouco caso deles, Elias faz uma oração que, se você ler com pausa, com cuidado, com calma, dura no máximo 20 segundos. Numa oração de 20 segundos, pumba, desceu o fogo do céu, e isso já mostra para nós que oração longa não é o que traz resposta, é a oração que tem fé. Isso. É a oração que tem fé. Com 20 segundos a gente resolve o problema. Às vezes com 30 minutos, meia hora, 1h30 de oração não resolve. Mas com 20 segundos e fé embutida, o problema é resolvido. Então o fogo do juízo veio sobre Jesus, para que ele se tornasse o pão da vida. Porque sem fogo não tem pão. Sem o trigo esmagado, misturado com a água da palavra, misturado agora com o fogo, debaixo do fogo, aí a gente tem o pão. Aí a gente tem a uva esmagada. Aí a gente tem o sacrifício perfeito de Jesus. Ele é o cordeiro, ele é o pão, ele derramou o sangue. Tudo isso, que no Antigo Testamento eram elementos separados, agora tudo se converge para ser uma coisa só em Jesus. Ele leva sobre si os nossos pecados, o cordeiro perfeito de Deus. Ele leva sobre si as nossas angústias, o sangue sendo derramado no jardim de Getsemane. Ele se torna o pão da vida. E agora, quando a gente come desses elementos, come e bebe do cálice, utilizando, misturando com isso a nossa fé, nós saímos daqui numa convicção: eu não sou perdoado quando eu como do pão, quando eu bebo do cálice, ou quando na igreja católica eu recebo a hóstia. Eu fui perdoado há 2000 anos atrás. Graças a Deus. Se eu fui perdoado há 2000 anos atrás, eu fui perdoado dos meus pecados passados, presentes e futuros. Porque há 2000 anos atrás todos os meus pecados eram futuros. E ali eu já fui plenamente perdoado. Então agora, a gente não se reúne aqui para confessar os nossos pecados. A gente se reúne aqui porque a gente sabe, entende que nós já fomos perdoados. E se a gente fala para Deus hoje sobre os nossos pecados, é um filho conversando com o pai. Não é um pecador dizendo para Deus algo que ele não conhece. Ah, eu fiz isso, fiz aquilo. Deus já sabe. Deus não precisa da sua confissão para saber. Sua confissão não revela nada para Deus, que Deus ouve e fala assim: oh, não, eu não sabia. É mesmo? Jorge, você fez isso? É verdade. Marcelo, você fez, que surpresa, eu não sabia. Claro que Deus sabia. Deus estava vendo, Deus estava presente. Mas há 2000 anos atrás, o problema já estava resolvido. É um mistério da bondade, da benignidade, da grandeza do amor de Deus infinito e incondicional, de saber que a gente peca e ainda vai pecar, mas já fomos perdoados. Ele não se escandaliza, não se choca e não nos rejeita. E se você não confessar, ele continua nos rejeitando. E se você morrer sem ter confessado, você já foi perdoado há 2000 anos atrás. Então isso aqui é uma lembrança dessa grandeza do amor incondicional. Do amor incondicional. Tudo isso a gente fala lá na igreja. Você percebe que aqui é diferente? Porque você está num contexto onde você está entendendo um pouco mais. Então vamos participar? Jorge,